Vamos dar início hoje à aula número 4 do nosso curso de estrutura de dados. Essa aula vai versar sobre a notação O. E o conteúdo da aula é o seguinte. Inicialmente, nós vamos definir o que seja notação O, notação ômega e notação θ. Vamos, em seguida, efetuar exercícios de manipulação com a notação O. E, finalmente, vamos introduzir o conceito de algoritmos ótimos. Bem, vamos relembrar da aula número 3. O que é complexidade? Só para lembrar rapidamente. Complexidade era um tempo, complexidade de um algoritmo era a ordem de grandeza do número de passos, ou seja, ordem de grandeza do tempo que o algoritmo leva para terminar no seu pior caso. Bem, para o conceito de complexidade, a complexidade não se referia a um tempo absoluto, mas sim ordem de grandeza. Então, nesse caso, as constantes multiplicativas e constantes aditivas não eram levadas em consideração. Então, não existem constantes nem aditivas nem multiplicativas. E, além disso, somente estamos interessados em valores assintóticos, ou seja, quando a variável, digamos, n, que é o caso, cresce. Exemplos. Se um determinado algoritmo leva, digamos, 6n² passos, então nós vamos dizer que a complexidade dele é simplesmente da ordem de n², n2. Se leva, digamos, n2 mais 5 passos, mesma coisa, n2. Se leva, digamos, 6n2 mais 4 passos, é n2. Se leva n2 mais n, é n2. E se leva, digamos, 3n2 mais 5n menos 7, tudo isso ainda da ordem de grandeza de n2. E, finalmente, 2n3 mais logaritmo de n, o que importa aí é sempre o termo mais significativo, o termo dominante. Nesse caso, o termo dominante é quem? É n ao cubo. Bem, então o nosso objetivo agora é encontrar operadores matemáticos que possam realizar essa operação. Ou seja, que operação? Nós temos uma dada expressão matemática, dessa expressão matemática nós queremos retirar o termo o qual representa o termo dominante. Ou seja, é o termo mais importante, de certa forma, mais importante daquela expressão. E ele representar exatamente o que nós queremos com a complexidade. Nesse caso, o termo dominante é o termo principal, é o termo que melhor aproxima a expressão. Por exemplo, se você tem uma expressão do tipo n2 mais n, por exemplo, para n suficientemente grande, se você despreza o n2, fica só com n, você vai estar muito longe do resultado. Se, porém, você faz ao contrário, despreza o n e fica só com o n2, você vai ter uma aproximação muito melhor. Então, essa é a ideia. Bem, nesse sentido, então, nós vamos introduzir e definir o que seja notações O, notação θ e notação ômega. Bem, a definição da notação O. A definição da notação O seria o seguinte, isso é a definição formal. Se eu tenho duas funções f e h de uma mesma variável n, eu vou dizer que f é O de h, e vou representar isso da seguinte maneira, eu vou escrever f é igual a O de h, quando existir uma constante positiva c, e um valor n0, tal que, para n maior que n0, eu tenho a seguinte desigualdade, o fn é menor ou igual a c vezes h de n. Vamos tentar ler essa equação e entendê-la. Vamos, inicialmente, nos concentrar só do lado direito dessa expressão. O lado direito está escrito o seguinte, olha, f de n é menor ou igual a c vezes h de n. Isso significa o seguinte, abstraindo-se do valor de c, onde c é uma constante, eu tenho o seguinte, a minha função h de n, ela é sempre maior ou igual que a minha função f de n. Significa o quê? Significa que o h de n é o quê? É um
limitante superior para o f de n. Então, se eu quero um limite superior, no caso, como eu estava desejando, porque eu queria saber o número de passos do meu algoritmo, o que me interessa? Se eu tenho, digamos, se a minha expressão f, digamos, representa o número de passos real do algoritmo, mas a f é muito complicada de calcular, em vez de dizer que o algoritmo executa f passos, eu vou dizer que o algoritmo executa, no caso, h passos. Aí você vai me dizer, não, mas você está errando. Muito bem, eu estou errando, mas eu quero um limite superior. Eu estaria errando se eu dissesse o seguinte, olha, o algoritmo executa menos passos do que isso. Estaria tentando enganar, digamos, um possível usuário para esse algoritmo. Então, o que eu quero é o seguinte, sempre um limitante superior. Eu sei que o meu algoritmo nunca será pior do que o h de n. Esse C é uma constante, porque, conforme eu mencionei, conforme nós sabemos, tudo isso, em relação à complexidade, eu desconsidero constantes multiplicativas e aditivas. Então, a minha função, digamos, essa desigualdade pode ser verdadeira por uma certa... Se existir uma constante C que faça essa desigualdade verdadeira, então tudo bem. E aquele n maior ou igual que n0? Bem, isso aqui significa o seguinte, eu só me importo com valores assintóticos. Lembra a definição? Muito bem. O que significa eu me importar com valores assintóticos? Tudo isso é verdadeiro somente a partir de um certo valor, de um certo piso n0. O que acontecer antes desse n0 não me interessa. Então, existe um n0, tal que a partir de um certo ponto, esse ponto é n0, essa desigualdade acontece. Em outras palavras, a minha função f, no caso, é limitada superiormente pela função h. Então, eu vou exprimir eu posso exprimir a minha função f pelo h dizendo o seguinte, olha, o f nunca é menor do que o h. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos ver como funciona o mecanismo da notação O. Se f igual a n2 menos 1, f igual a O de n2, porque n2, no caso, é o termo dominante. n2 comparado com 1, né, com uma constante. Quando f igual a 403, f igual a O de 1. Nesse caso, reparem que quando eu tiver f de qualquer constante, eu vou escrever simplesmente f igual a O de 1. Então, f de 1 milhão, eu vou escrever simplesmente que esse 1 milhão vale, no caso, O de 1. Se f igual a 54, f igual a O de 1 também. Quando f igual a 5 mais 2 log de n, mais 3 vezes log ao quadrado de n, eu vou escrever simplesmente f igual a O de log ao quadrado de n. Vocês reparam que para tentar descobrir qual é o que eu vou escrever em termos de notação O de uma expressão, eu preciso saber qual é o termo dominante. Então, eu preciso saber, por exemplo, que constantes são constantes. Elas, em relação a qualquer crescimento, elas não têm crescimento nenhum. Bem, depois, a função logarítmico, ela cresce mais devagar do que, digamos, a função simplesmente linear, em termos de n. Depois, se eu tenho uma função O de n elevado a k, quanto maior o k, maior o crescimento. E, finalmente, quando eu tenho, digamos, exponenciais comparado com expressões que são potências, a exponencial cresce mais rápido. Então, nesse sentido, a expressão é o seguinte, f igual a 5n mais 2 log de n mais 3 vezes log ao quadrado de n. Eu vou dizer, nesse caso, que f igual a O de n, que O de n, no caso, é o termo dominante daqui. 5n cresce muito mais rápido do que 3 log ao quadrado de n, cresce mais rápido ainda do que 2 log de n. A seguinte, se eu tenho f igual a 3n mais 5 log de n mais 2, igualmente eu vou escrever f igual a O de n. E finalmente a última expressão, f igual a 5 vezes 2 elevado a n mais 5 vezes n elevado a 10,
2 elevado a n cresce mais rapidamente do que n elevado a 10. Então eu vou dizer f igual a O de 2 elevado a n. Bem, vamos ver algumas propriedades da notação O. Propriedades genéricas. Sejam G e H funções reais positivas e K uma constante. Então, a primeira propriedade, essas propriedades podem ser provadas matematicamente sem grande esforço, são bastante simples de serem demonstradas. O de G mais H é O de G mais O de H. O de G vezes H é O de G vezes O de H. E O de K vezes G, onde K é uma constante, é igual a K vezes O de G, que é simplesmente O de G. Porque uma constante vezes uma função que depende, que não é constante, a constante some. Constantes multiplicativas e aditivas não são consideradas. Então a notação O cai como uma luva para nós exprimirmos complexidade. Ela existia independentemente do conceito de complexidade, naturalmente, mas ela se encaixa muito bem. Aliás, então isso aqui cria uma matemática, uma aritmética, né, toda especial. Que, aliás, é o seguinte, isso aqui faria a felicidade do aluno de escola primária, que tem dificuldade muitas vezes nessas somas e multiplicações, ele esquece algumas coisas. Aqui nós podemos esquecer algumas coisas sem maiores problemas, desde que se esqueça a coisa correta, né? Exemplos. Vamos nos reportar agora aqueles algoritmos que nós vimos desde o início do curso. Inversão de uma sequência. Vocês lembram que no algoritmo de inversão de uma sequência, o número de passos que o algoritmo levava era n sobre 2, piso de n sobre 2. Então, em vez de exprimir piso de n sobre 2, eu vou dizer simplesmente O de n. Cálculo de fatorial levava n passos, então eu vou escrever simplesmente O de n também. Soma de matrizes, O de n ao quadrado, porque a soma de matrizes me requeria n ao quadrado passos. E o produto de matrizes, aquele algoritmo que eu expus aqui de produto de matrizes, requeria n ao cubo passos, e eu vou dizer então que a complexidade dele é O de n ao cubo. Bem, isso daqui, mais ou menos, a ideia da notação O, ela nos permite, então, exprimir complexidades de algoritmos quaisquer. Então, surge uma dúvida. Quando o algoritmo é um algoritmo interativo, eu mais ou menos tinha uma ideia de como determinar a complexidade dele. Bem, porque uma coisa é determinar a complexidade dele. A ideia é a ordem de grandeza do número de passos. Depois eu vou escrever essa complexidade em termos da notação O. Então, para eu poder escrever a complexidade, eu tenho que ter uma ideia de como fazer. Então, se eu tenho um algoritmo, um processo recursivo, então a ideia é a seguinte: o processo recursivo, lembrem, era um procedimento o procedimento se chamava a si mesmo. Então, eu posso, digamos, porque quando ele é iterativo, eu tenho explicitamente, para ir variando de tanto até tanto. Então, eu vejo quanto esse tanto e quanto esse tanto, e eu tenho uma ideia de número de iterações que eu executo. Com o processo recursivo, às vezes é um pouco mais complexo você realizar essa operação. Mas a ideia é a mesma. O que nós temos que fazer é o seguinte, tentar, por alguma maneira, determinar qual é o número de chamadas que um certo procedimento executa. Essa ideia vale para recursivo e para não recursivo também. Depois eu determino qual é o número de passos correspondentes a uma chamada. E, nesse caso, se ele for recursivo, nesse número de passos, eu desconheço a chamada recursiva. A chamada recursiva dentro dela, dentro do próprio procedimento, ela já estaria computada pelo número de chamadas que ela gera. E, finalmente, eu faço o produto dos dois. Exemplo, o algoritmo de fatorial recursivo. O número de chamadas era n, a complexidade de cada chamada era O de 1, porque em cada chamada eu executava um número constante de operações. Então a complexidade do algoritmo era simplesmente o seguinte: n vezes O de 1, que é no caso O de n.
Exemplo, naquele algoritmo da torre de Hanoi, o número de chamadas era da ordem de 2 elevado a n. Da ordem de 2 elevado a n. Eu não quero precisar aqui exatamente quais são as constantes envolvidas, mas era da ordem disso. A complexidade de cada chamada é O de 1. Porque em cada chamada, se eu me abstrair das chamadas recursivas que ocorrem dentro dela, exceto a chamada recursiva daquele algoritmo da torre de Hanoi, as demais operações eram operações de tempo constante. Então, O de 1 por chamada. Portanto, a complexidade final é O de 2 elevado a n vezes O de 1, que é O de 2. Bem, vamos fazer um exercício. Exercícios em geral são simples, para ver se vocês conseguiram capturar a ideia da notação O. Esse exercício consiste no seguinte: eu quero que vocês escrevam as seguintes funções em termos de notação O. As funções são as seguintes: n ao cubo menos 1, n2 mais 2 log de n, 3 vezes n elevado a n mais 5 vezes 2 elevado a n, n menos 1 elevado a n mais n elevado a n menos 1, 5 vezes 3 elevado a n mais 4 vezes 2 elevado a n, por sua vez elevado a 2, 6.547.326, 5 vezes n elevado a 7 mais 3 vezes 2 elevado a n mais n fatorial, 3 vezes n mais 7 vezes m mais 2, 5 vezes n ao quadrado mais 9 vezes m mais 4, e a última, 3 vezes n mais 5 vezes m mais n vezes m. O tempo que vocês teriam para fazer isso é de 3 minutos. Eu confesso que os tempos que eu aloquei para cada exercício nessa aula são um pouco apertados, mas talvez propositadamente. Vamos ver se vocês conseguem fazer em 3 minutos. Se não conseguirem fazer em 3 minutos, não há problema. Meçam só o tempo para ver quanto que foi a mais. Então, eu sugeriria que vocês, como sempre, só o lembrete que é o primeiro exercício dessa aula, que vocês interrompessem agora, não avançassem na tela até completar esse exercício. As respostas do exercício encontram-se nessa tela. Eu acho que não há dificuldade nenhuma em vocês seguirem essas respostas e compararem com aquilo que vocês realizaram. Eu faria apenas um comentário que no exercício apareceu, digamos, um tópico que não foi coberto antes do exercício, propositadamente. Reparem o seguinte: nos exemplos 8, 9 e 10, ao invés de termos uma variável, nós temos duas variáveis, n e m. Nesse caso, quando você tem mais de uma variável envolvida, o que você tem que fazer é determinar separadamente o termo majoritário numa variável somente, o termo majoritário na outra variável, e efetuar a soma dos dois. Estou apenas utilizando aquela propriedade de soma e, no caso, produtos também, de expressões em notação O. Então, no caso do exercício 8, a resposta seria em termos de n mais m, porque eu não sei qual das duas que é majoritária. N e m são coisas independentes, supondo que são independentes. No exercício 9 seria n2 mais m, e no exercício 10 seria O de n vezes m. Bem, vamos agora, encerramos a notação O, vamos passar para a notação θ. Bem, a notação θ significa o seguinte: a notação O, reparem, é um limite superior. Agora, o limite superior podia não ser justo. Por exemplo, uma função do tipo n2 mais 1, eu posso escrever o seguinte: olha, n2 mais 1 é O de n3. Está errado? Não, absolutamente não está errado. Está errado eu dizer que n2 mais 1, por exemplo, é O de n. Isso está errado.
Agora, eu dizer que N2 mais 1 é O de N3 não está errado. Agora eu perguntaria para vocês, qual seria, digamos, o que você preferia que eu te dissesse? Que N2 mais 1 é O de N2 ou N2 mais 1 é O de N3? Em qual dos dois você teria mais informação? Obviamente você teria mais informação quando você está com limite justo. Então, limite superior, quanto mais justo, quanto menor, melhor. Então, a notação θ indica um limite superior totalmente justo. É isso. Essa é a ideia da notação θ. Então, para exprimir limites superiores justos, o que eu vou utilizar é uma outra notação chamada notação θ. E a definição da notação θ é a seguinte, a definição formal. Se eu tenho agora duas funções f e g reais positivas da mesma variável n, e eu vou dizer que f igual a θ de g, e vou escrever da seguinte maneira, f igual a θ de g, quando ocorrerem ao mesmo tempo f igual a O de g e g igual a O de f. Ou seja, um é limite superior de outro. Se um é limite superior de outro, quer dizer que os dois são justos. A notação θ, então, ela exprime o fato de que duas funções possuem exatamente a mesma ordem de grandeza. Exatamente a mesma ordem de grandeza. E, quando possível, conforme eu mencionei, a notação θ deve ser preferível à notação O. Deve ser preferível à notação O porque ela te dá mais informação. Bem, exemplos da notação θ. Temos alguns exemplos aqui. Se eu tenho, digamos, três funções, f igual a n2 menos 1, 2 e h igual a n ao cubo. Essas três funções. Eu vou escrever o seguinte, f é igual a O de h. Certo, f igual a n2 menos 1 e h igual a n3. Então eu estou exprimindo a função n2 menos 1 através de um limite superior que é maior do que ele. Tudo bem. Eu posso dizer que g é O de f também. O g é n2 e o f n2 menos 1. Agora eu não posso dizer que o h é O de f. Porque o h é n3 e f n2 menos 1. Eu não posso... Digamos, o N2 não representa, o N2 menos 1 não representa um limite superior para N ao cubo. E com isso, como F é O de H e G é O de F, eu posso dizer que F é θ de G. E eu posso dizer também que F não é θ de H. Um outro exemplo. F igual a 5 mais 2 log de N mais log ao quadrado de N. E G igual a N. Bem, f igual a O de g, que o termo majoritário em f é quem? Log ao quadrado. O g é linear, é n. Então f é igual a O de g, mas g não é O de f. Então f não é θ de g, mas no caso, o f é θ de quem? De log ao quadrado de n. Vamos então a uma nova série de exercícios. Nessa aula vamos inaugurar um outro tipo de exercício que é certo ou errado. Vocês podem até julgar, bom, deve ser mais fácil, mais simples se ter um exercício e responder certo ou errado. Pode ser por engano. Eu lembro que, em termos, digamos, de teoria da computação, existem uns problemas de decisão cuja cujo problema consiste numa pergunta cuja resposta é sim ou não. Muito bem. E muitas vezes é uma dificuldade enorme entre você decidir sim e não, e inclusive existem os problemas da classe chamada indecidíveis, para os quais pode ser demonstrado de que não existe um meio de você responder sim ou não a uma dada pergunta. Então, o exercício certo ou errado que nós passaremos não significa que necessariamente são mais simples, mas esses são, por acaso, esses são. Bem, o primeiro exercício é o seguinte, se a complexidade de pior caso de um algoritmo for f, então o número de passos que o algoritmo efetua é igual a O de f.
Então, a pergunta é se isso é certo ou é errado. O segundo exercício, se é certo ou errado, novamente. Se a complexidade, entre parênteses, pior caso, só para lembrar que sempre que eu me referir ao termo complexidade, eu quero dizer pior caso. Quando eu quiser me referir explicitamente ao melhor caso, ou caso médio, eu vou dizer complexidade, melhor caso, ou complexidade, caso médio. Então, se a complexidade de um algoritmo for f, então o número de passos que o algoritmo efetua é igual a O de f. E o terceiro exercício é verificar se f é igual a O de g nos seguintes casos. Primeiro, f igual a 3n ao quadrado mais log de n, e g é igual a 2n ao quadrado mais 1. O segundo, f igual a 3 vezes 2 elevado a n mais 1, e g é igual a 250 vezes n elevado a 7 mais log de n. E o terceiro, f igual a 525 e g igual a 10. Vocês terão aqui 3 minutos, novamente, para tentar resolver esses problemas. Eu indico que, nesse caso, 3 minutos é um tempo suficiente. No outro não era, não, mas nesse daqui é. As respostas estão indicadas nessa transparência. A primeira resposta é certo, a segunda é errado, e o terceiro é f igual a θ de g, no segundo f não é θ de g, e no terceiro f é θ de g também. Bem, encerramos então a notação θ. Vamos iniciar a última notação, que é a notação ômega. Bem, a notação ômega se destina a exprimir limites inferiores. Assim como a notação O é uma notação adequada para exprimir limites superiores, nós vamos usar a notação ômega para exprimir limites inferiores. A definição formal da notação ômega é a seguinte. É semelhante à definição formal da notação O, porém, em vez de tentar representar algum limite que seja para cima, eu vou tentar representar algum limite para baixo. Sejam f e h funções reais positivas de uma certa variável n. Eu vou dizer que f igual a ômega de h, e vou escrever f igual a ômega de h, quando existir uma constante c positiva e um valor inteiro n0, tal que a partir daquele valor n0, para n maior ou igual que n0, eu tenho a seguinte desigualdade. O f de n é maior ou igual que c vezes h de n. A explicação é semelhante à explicação que eu dei para a definição formal da notação O. Só que, nesse caso, o meu h está servindo como um limite inferior para f. Repare que, no caso, o h, abstraindo-se da constante c a partir de uma certa constante, o h é sempre menor ou igual que a minha função f. Exemplos, no caso. Se f igual a n2 menos 1, eu posso escrever simplesmente, eu sei que f igual a O de n2. E eu posso escrever simplesmente que f igual a ômega de 1. Porque, no caso, se f igual a n2 menos 1, o f é pelo menos 1. Reparem que a semelhança da notação O, na notação O, eu poderia representar a minha função f por qualquer função que fosse maior ou igual, não necessariamente a mais justa, e qualquer limite superior. No caso, eu posso representar o limite inferior da minha função f por qualquer coisa que seja menor que ele. Então, no caso, essa constante é um limite inferior para qualquer coisa. Então, eu nunca vou estar errando se escrever assim, olha, f igual a ômega de 1. São funções positivas. Aí eu nunca vou estar errando, mas eu pergunto alguma coisa. Você vai ter alguma informação? Não vai ter informação nenhuma. Então, assim como na notação O, era desejável que você tivesse a notação O mais justa possível, mais baixa possível, menor possível, ou seja, o limite superior
o ideal é que ele seja o menor possível. O limite inferior, o ideal é que ele seja o maior possível, no caso, para que isso aqui te dê informação acerca da sua função. Se f igual a n2 menos 1, eu quero só lembrar que não vale eu escrever f igual a ômega de n ao cubo. Não vale escrever também que f igual a ômega de n ao quadrado, e assim por diante. Então, como eu disse, em geral, para a notação ômega, eu sempre procuro o meu limite o maior possível. Exercícios. Novamente. Certo ou errado? Se f e g são funções tais que f igual a O de g e g igual a ômega de f, então f igual a θ de g. Quero saber se é verdade ou não, se é correto ou não. Segundo, certo ou errado novamente. Se a complexidade de melhor caso de um algoritmo for f, então o número de passos que o algoritmo efetua é ômega de f. Certo ou errado? E terceiro, determinar o valor ômega de f nos seguintes casos. F igual a 3 vezes n ao quadrado mais 2 vezes log de n. Segundo, f igual a n mais 5 vezes log de n. Terceiro, f igual a n ao cubo mais 2 vezes n mais 7. Vocês terão, novamente, 3 minutos, sempre lembrando que vocês não devem prosseguir nas telas até completar o exercício. A solução desses problemas, a primeira afirmativa é incorreta, a segunda é correta, e a terceira é f igual a ômega de log de n, f igual a ômega de log de n e f igual a ômega de 1. Vamos agora ao terceiro tópico, o terceiro e último tópico dessa aula, algoritmos ótimos. Bem, vamos relembrar a noção de complexidade uma vez mais. A noção de complexidade está sempre relacionada a um algoritmo específico. Quando eu falo de complexidade, eu me refiro ao número de passos que um algoritmo específico leva no pior caso. Quando eu estou falando em complexidade de um algoritmo, eu não estou levando em consideração, obviamente, outros algoritmos que possam, porventura, resolver o mesmo problema. Bem, agora eu vou estar interessado em responder uma pergunta de grande interesse, mas aparentemente muito difícil, que é o seguinte, é o nosso próximo objetivo. Eu quero, digamos, dado um certo problema, não mais algoritmo específico, dado um certo problema, eu quero, digamos, comparar todas as complexidades dos possíveis algoritmos que possam existir para esse problema, mesmo que não tenham sido concebidos ainda, para dizer o seguinte, olha, eu quero escolher o melhor deles. Bem, então, aquele algoritmo que será, digamos, o melhor algoritmo possível para um certo problema, intuitivamente, essa noção intuitiva desse conceito, eu vou chamar de algoritmo ótimo. Então, dado um certo, agora eu não estou mais me referindo a um algoritmo específico, estou me referindo a um problema. Então, dado um certo problema, o melhor quer dizer o mais rápido, no caso, né? O melhor dentre todos os possíveis algoritmos que resolvem esse problema, ou que venham a resolver esse problema, que resolvem, são conhecidos ou que venham a ser conhecidos. Eu dou o nome de algoritmo ótimo. Bem, esse conceito nós podemos formalizar um pouquinho da seguinte maneira. Seja P um certo problema. Então, o limite inferior para P, agora eu vou falar em limite inferior para o problema e não mais para um dado algoritmo. Então, o limite inferior de um problema é uma função L tal que a complexidade de pior caso de qualquer algoritmo que resolva P é ômega de L. Então, significa o seguinte, o limite inferior de um certo problema, no caso, é a complexidade, no pior caso, tá certo? De qualquer... é a complexidade
no pior caso, o limite inferior da complexidade do melhor algoritmo que resolve o problema. Essa é a noção intuitiva. Se existir um algoritmo A, cuja complexidade seja O de L, então A é denominado algoritmo ótimo para o problema, para o meu problema P. Nesse caso, o limite ômega de L é o melhor, no caso, o maior possível. Nesse quadrinho, eu tentei, digamos, explicar o que ocorre entre, digamos, limites inferiores e complexidades. Suponha que você tem um certo problema. Então, eu vou ter, digamos, num eixo vertical, eu vou marcar na parte de cima do eixo as complexidades dos algoritmos que resolvem um dado problema. Bem, a complexidade do algoritmo que resolve um certo problema, então eu vou escolher, digamos, a complexidade do melhor algoritmo conhecido. Então, a complexidade do melhor algoritmo conhecido nessa tela, nesse gráfico, ela está representada pela linha horizontal superior daquela parte achuiada. Bem, então significa o seguinte: eu tenho aqui uma parte achuiada, daqui para cima estão as complexidades de todos os algoritmos. O limite inferior é sempre abaixo. Porque repare, o limite inferior significa o seguinte: significa que qualquer algoritmo para resolver aquele problema vai executar pelo menos aquele número de passos. Então, se qualquer algoritmo vai executar pelo menos aquele número de passos, então esse limite inferior está sempre abaixo da complexidade, já que a complexidade é o número total de passos que será executado por aquele algoritmo. Bem, então, obviamente, para a complexidade, em termos de complexidade, quanto mais a linha estiver mais baixa, aquela horizontal, é melhor. Significa que o algoritmo é de qualidade melhor. Qualidade melhor significa que ele é mais rápido. Bem, em termos de número de passos, eu disser, por exemplo, olha, qualquer algoritmo que executa esse problema faz pelo menos um passo. Eu tenho alguma informação? Está errado? Não. Isso é uma verdade absoluta, universal, e vai continuar sendo daqui a 1 milhão de anos. Mas eu tenho alguma informação em relação a isso? Nenhuma. Então, em relação ao limite inferior, eu quero que o limite inferior seja o maior possível, até eu conseguir provar. Repare o seguinte: quando eu afirmo que o limite inferior para um certo problema é igual a um certo valor, é que eu tenho uma prova matemática para isso. Essa é a única maneira de mostrar um limite inferior. E essas provas matemáticas, em geral, elas são complicadas. São poucos relativamente poucos os problemas em que eu posso provar matematicamente um limite inferior que não seja trivial. Bem, então eu tenho, digamos, na parte superior do gráfico, as minhas complexidades. Na parte inferior do gráfico, eu tenho os meus limites inferiores. Eu tenho em geral, se por acaso os dois se encontram, significa o seguinte: olha, eu tenho um algoritmo e esse algoritmo executa o número de passos igual ao limite inferior. Então eu tenho um algoritmo ótimo. Porém, na maioria dos casos, eles não se encontram. Então, digamos, o meu limite inferior está nessa posição aqui, a minha complexidade está nessa posição aqui. Então, essa parte aqui é uma zona cinza, que na tela está representada pela parte achuiada. Isso significa o seguinte: eu não sei aqui o que ocorre, o que pode ocorrer. Vai depender do futuro. Vai depender de alguém fazer o seguinte: ou, se alguém conseguir baixar a complexidade de um algoritmo existente, a parte de cima desce. Se alguém conseguir, digamos, provar matematicamente um limite superior melhor, a parte de baixo sobe. Até que, eventualmente, pode ser, em algum futuro, que essas duas linhas se encontrem. Quando elas se encontrarem, nós finalmente encontramos um algoritmo ótimo.
Bem, em termos de algoritmos ótimos, para exprimir complexidades, nós usamos notação O. E para exprimir limites inferiores, eu lembro que nós utilizamos a notação ômega. E para determinar limites inferiores, eu lembro, eu já mencionei isso antes, que o tratamento matemático pode ser difícil. Um limite inferior, porém natural, que você sempre deve partir dele, é simplesmente a quantidade de dados. Se você tem uma matriz, por exemplo, para executar qualquer operação com a matriz, você tem que pelo menos ler aquela matriz, saber quais são os valores que a compõem. Como a matriz tem n ao quadrado elementos, supondo que a matriz seja n por n, então já sei que o limite inferior para aquele problema que envolva matrizes é n ao quadrado. Exemplos, para a inversão de uma sequência. A complexidade do algoritmo é O de n. A quantidade de dados, a minha sequência tinha n dados. Então, olha só, nós conseguimos um algoritmo cuja complexidade era a ordem de n, e como o número de dados dele é n, o limite inferior dele, natural, é ômega de n. Então, aquele algoritmo que nós demos na primeira aula de inversão de sequência é um algoritmo ótimo, porque a complexidade é igual ao limite inferior. Ambos são iguais a n. Então, aquele algoritmo é ótimo. Um outro exemplo, a mesma coisa ocorre com soma de matrizes. A complexidade é a ordem de n ao quadrado, o limite inferior é ômega de n ao quadrado, o algoritmo é ótimo. Um produto de matrizes. A complexidade do algoritmo era, no caso, O de n ao cubo. O limite inferior é O de n ao quadrado. Aí a pergunta, aquele algoritmo é um algoritmo ótimo? Não, ele não é ótimo. Por que não é ótimo também? Porque eu conheço. Repara o seguinte, o fato simplesmente do limite inferior estar diferente da complexidade do algoritmo não significa que aquele algoritmo não seja ótimo. Pode ser que o que esteja faltando é provar que o limite inferior atinge aquela complexidade. Mas no caso do produto de matriz, isso não é verdade. Porque existem algoritmos cuja complexidade é mais baixa do que aquele que foi explicado em aulas anteriores. Porém, esses algoritmos de complexidade mais baixa do que O de N3 são algoritmos bastante envolventes e complicados. Fogem um pouquinho do escopo do nosso curso, do escopo inicial do nosso curso. Eu mencionaria, porém, que mesmo esses algoritmos não se sabe se são ótimos ou não. Então, para o problema de multiplicação de matrizes, aquela tal zona cinzenta existe ainda e não se sabe se, digamos, alguém vai conseguir subir o limite inferior conhecido, o melhor limite inferior atualmente conhecido, ou descer a complexidade do melhor algoritmo atualmente conhecido. Para o problema de ordenação, é possível provar que você consegue ordenar uma sequência, você consegue um algoritmo de ordenação para ordenar uma sequência de n valores com um algoritmo cuja complexidade é n log de n. E, ao mesmo tempo, é possível provar, dar uma prova matemática, de que se você usar qualquer algoritmo que existente ou que venha a existir para resolver o problema de ordenação, através de comparações, esse algoritmo não pode funcionar se usar menos do que ômega de n log de n comparações, no caso, operações. Então, significa que os algoritmos conhecidos para o problema de ordenação, cuja complexidade são O de n log n, são todos eles ótimos. Bem, vamos a exercícios, no caso serão exercícios quase finais, novamente certo ou errado. Aí eu diria o seguinte: a complexidade de melhor caso de um algoritmo é necessariamente maior ou igual a qualquer limite para o mesmo problema. Responder se certo ou se errado. Segundo exercício. Existe uma sequência que é bastante utilizada, digamos, em cursos de algoritmos e que possui bastante aplicações
de um modo geral, na área de computação, é denominada sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência de elementos, F1 até Fn, definida da seguinte maneira. O primeiro termo é igual a 0, o segundo termo é igual a 1, e a partir do terceiro termo, qualquer termo é igual à soma dos dois termos anteriores. Eu queria elaborar um algoritmo para determinar o enésimo elemento da sequência de Fibonacci, e mais, cuja complexidade seja igual a O de n, ou seja linear em n. Para esses dois exercícios, vocês terão 5 minutos. A solução desses exercícios é a seguinte: a afirmativa é errada e o algoritmo da sequência de Fibonacci ele pode ser escrito da seguinte maneira. Vocês definam f como um vetor, f de 1 igual a 0, f de 2 igual a 1, e para j variando de 3 até n, simplesmente faça f de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Bem, com essa tela nós terminamos a aula número 4, onde nós vimos notação O, notação θ, notação ômega e o conceito de algoritmos ótimos.